Bom, vamos começar a falar das partes de um trabalho acadêmico. Eu trouxe essa figura aqui que foram obtidas nesse site, que é um site muito bom, eu recomendo, né, que é o normasabnt.org, né? Então, se você está produzindo um trabalho acadêmico, em geral, uma dissertação, uma tese, ou um TCC, né, ou um projeto de pesquisa, né? Em geral, artigo a gente não usa essa formatação, né? Mas vocês vão ter estrutura interna, talvez vocês vão encontrar elementos parecidos, né? Mas um trabalho acadêmico, né? Vamos considerar, por exemplo, um TCC, que é um exemplo mais simples, né? Ele vai ter alguns elementos, né? Que a gente chama de elementos pré-textuais. Nós temos os elementos pré-textuais são os elementos que vêm antes do texto principal, né? Como capa, folha de rosto, sumário, né? E nós temos o texto principal, né? Que é o trabalho por si, né? Que vai ter a introdução, o método, a metodologia que você utilizou, né? Quais são seus resultados, né? Quais são suas conclusões, né? E nós temos o que chamamos de elementos pós-textuais, né? Que são as referências que foram utilizadas, né? Se você incluiu algum anexo, apêndice, né? Contracapa lá no final, né? Contracapa é a folha, aquela capa final. Ok? Então, nós temos algumas regras em relação à numeração também desses elementos, né? Em geral, a gente só numera as páginas que estão dentro do corpo do texto, né? Mas essas páginas de elementos pré-textuais, elas não são numeradas, mas elas são contadas. Então, tem algumas regrinhas que você tem que se atentar e conferir na hora de montar o seu trabalho acadêmico, né? Então, confira sempre as regras, né? Mais para frente eu posso trazer algumas aulas para vocês de como que nós podemos organizar isso na prática, ok? Vamos falar sobre cada um desses elementos agora. Vamos começar falando sobre os elementos pré-textuais, né? Os elementos pré-textuais, né? O primeiro deles é a capa, né? A capa onde você vai apresentar qual que é o nome da instituição. Aqui nós temos algumas regras, né? Temos até os tamanhos de fonte, né? Nome de autor, tamanho do nome de autor, título do trabalho, né? Cidade e ano, né? Então, todas essas informações têm que vir na capa. E nós temos também a chamada folha de rosto, né, que é bem parecida com a capa, né, e fica geralmente na folha posterior, né, da capa, após a capa. E você vai ter as informações que vão estar na capa, mas você vai ter, por exemplo, informações sobre aquele trabalho, né? Sobre onde que aquele trabalho está sendo apresentado, né? É um trabalho de quê? De mestrado, de doutorado, é um trabalho de conclusão de curso, qual que é a escola, qual a universidade, qual a instituição, né? Quem é o orientador, orientadora do trabalho, né? Essas informações, elas vêm na contracapa, na folha de rosto, né? Aí você tem outras coisas como ficha catalográfica, né, que geralmente é atribuído depois da aprovação do trabalho, né? Assim como a folha de aprovação, né? Isso vem depois, né? Então geralmente o trabalho acadêmico ele vai ser revisado, né? Vai ser avaliado por uma banca ou geralmente por outros pesquisadores já formados, professores, né? E essas informações elas vão vir depois, ok? Bom, antes de você entregar, você pode incluir algumas informações opcionais, como dedicatória, epígrafe e agradecimento. São todas informações opcionais, né? Você pode adicionar ou não, vai depender do autor, ok? Bom, além desses elementos pré-textuais, nós temos outros, né? Começando com lista de figuras, né? Então todas as figuras que você citar no seu texto, elas têm que estar referidas nessa lista, né? Tem que ser citado a página a qual ela aparece, né? E, geralmente o Word tem ferramentas que fazem isso para você, ou outros editores também têm ferramentas que fazem isso para você, desde que você utilize o método certo de você usar essas ferramentas, né? Você pode utilizar LaTeX, por exemplo, o Word, o Google Docs também faz isso, então OpenOffice também faz isso, LibreOffice, né, faz isso também, então muitas ferramentas possuem métodos automáticos de você preencher isso, né, então tome cuidado, não faça isso manualmente, né, que eu já vi casos de autores simplesmente ir manualmente alterando lá e definindo qual página que tá cada elemento, né, então isso não é uma boa prática, né, e aí se você mexer qualquer coisa, toda essa lista muda, ok? Tome cuidado com isso. Geralmente a gente inclui listas de figuras, né, quando se tem pelo menos 10 figuras no trabalho. Então, se você tem poucas figuras, você não inclui essa lista de figuras. O mesmo vale para a lista de tabelas, né?
colocado em sequência, né? Lista de abreviações. Todas as siglas que você utilizou no seu trabalho, você tem que ter essa lista, né? Você tem que indicar isso no começo, né? Porque quando a pessoa está lendo o seu trabalho, ela vai ter que consultar. Muitas vezes você declara uma lista uma sigla no começo, né? Geralmente a gente declara uma sigla, coloca a definição dela só na primeira vez que a gente declara, né? E depois você repete a sigla várias vezes e a pessoa muitas vezes se perdeu, né? Tem muitos trabalhos técnicos que envolvem muitas siglas, né? Então, muitas abreviações e a pessoa pode se perder. Então é importante você criar um local que você vai listar todas essas abreviações, todas essas siglas, todos esses acrônimos, né? E uma coisa que eu coloco também é opcional, né? Produção acadêmica, né? Assim, no caso, se você está defendendo uma dissertação, defendendo um mestrado, um doutorado, é bom você colocar a produção acadêmica para demonstrar, por exemplo, se o conteúdo que está ali apresentado ele já foi publicado como um artigo científico, né? Então, ele está indo além daquele documento, né? É opcional, ok? Muita gente prefere não adicionar isso, ok? Tem outros tipos de trabalho também que envolvem diretamente você incluir o artigo, né? Você só faz uma breve introdução e inclui o artigo da sua publicação ali, ok? Bom, ainda em elementos pré-textuais, nós temos um elemento muito importante que é o resumo. O resumo é uma parte vital no seu trabalho, né? E é no resumo que você tem que incluir uma descrição completa do seu trabalho em poucas linhas. Então, em poucas linhas, você tem que contar tudo que foi feito ali, sem esconder nada, revelando tudo de mais importante que você tem nesse trabalho, né? Geralmente um resumo, ele vai ser bem curto, né? Você vai ter de 250 até 500 palavras, né? Recomendado, mas isso vai depender de acordo com as recomendações, as características, as regras do local onde você está enviando aquele trabalho, né? Mas geralmente é mais ou menos isso, de 250 a 500 palavras, ok? Em geral, a gente costuma dividir, um resumo geralmente é um parágrafo único, né? Mas a gente estruturalmente adiciona algumas categorias, né? Tem algumas regrinhas que alguns macetes, não é bem uma regra, né? Pra gente escrever um resumo bem. Vou falar mais pra frente nas próximas aulas ou no final desta aula, ok? Além do resumo, você tem que incluir o que a gente chama de abstract, né? Que é o resumo traduzido para a língua inglesa, né? Para você indexar qualquer trabalho que não seja escrito em inglês, você tem que ter o título em inglês e o resumo, o abstract, produzido em inglês, né? Então, se você tem dificuldade com a língua inglesa, uma solução existem ferramentas de tradução automatizada, né? Que não vão traduzir 100% correto, mas vão te dar um resultado um resultado bom, né? Uma tradução razoavelmente boa, né? E aí você pode utilizar isso para auxiliar nos processos de tradução, né? De tradução para a língua inglesa, né? É sempre recomendado que você procure algum nativo para avaliar, né? Algum especialista, né? Na área, né? Para avaliar a sua tradução, né? Mas essas ferramentas de tradução podem te ajudar. A gente costuma brincar que essas ferramentas chegam a traduzir 90%, assim, né? O resultado é 90% bom, mas leve em consideração que esse 10% pode atrapalhar totalmente a sua tradução, né? Então, tomem bastante cuidado com isso. Uma brincadeira que eu gosto de fazer é que, tipo, quando você escreve, você usa esses tradutores automáticos, tentem depois reverter a tradução, né? Se você traduziu para o inglês, pega lá o mesmo texto, o mesmo resultado que ele fez e joga lá e tenta traduzir de volta para o português, né? E aí você vai ver que o que ele errou completamente, se está fazendo sentido a tradução dele ou não, né? Comparando com o que você escreveu original, né? E tome bastante cuidado com isso, com esse processo de tradução. Aqui você tem o sumário, né, que é o índice de páginas, né? O sumário ele vai listar todas as seções, todos os capítulos, subseções, etc. e tal.